Sindicato dos Bancários, 90 anos, fortalecendo a democracia. Olá, boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós vamos começar mais um Momento Bancário em Debate. E esse Momento Bancário em Debate ainda faz parte das comemorações dos 90 anos do sindicato. Agora, no dia 16 de abril, o sindicato completou 90 anos de história. E o Momento Bancário em Debate hoje vai falar do papel do sindicato no mundo, né, em vários países do mundo, para o fortalecimento da democracia. E a gente tem aqui três convidados especiais, e aliás, muito amigos nossos. O José Dari Krain, que é professor de Economia do CESIT, da Unicamp. Boa noite, Dari, obrigada pela presença. Manuel Rodrigues Aporta, o Manolo, também um grande amigo nosso. Manolo é secretário federal de Cooperação Internacional da Confia, na Espanha, que é um sindicato, mais ou menos um sindicato de bancários da Espanha. Boa noite, Manolo. Boa noite, Giovanni. Obrigada pela presença. Um prazer para mim. Manolo já quase fala português, assim, muito bem, né? Quase como um brasileiro, de tanto que ele é conhecido e que tem uma parceria conosco já há 12 anos, né, Manolo? 12 anos. 12 anos. E o Márcio Monzani, que é coordenador mundial da Unifinanças. A Uni é o sindicato global que tem setores, a finanças é um dos setores, e o Márcio é o coordenador da Unifinanças Mundial, né? Já foi aqui da América, já atuou aqui na América e agora está atuando com os bancários do mundo inteiro. Boa noite, Márcio. Boa noite. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês, é um prazer estar em casa. E o Márcio também é um bancário de São Paulo, né? Sim. E nesses 90 anos do sindicato, uma parte dessa história ele também ajudou a construir. A maior parte, e a mais importante, sem dúvida. Muito bem. Bom, gente, como eu falei, o sindicato completou 90 anos. Nesses 90 anos, Manolo, Dari e Márcio, que também conhecem um pouco da nossa história já, nós passamos por 5 intervenções, né? A diretoria do sindicato sofreu, nesses 90 anos, 5 intervenções, várias diretorias. Em 36, em 39, em 47, 64 e em 83, exatamente nos momentos que o país passava por uma ditadura militar. Então, os sindicatos são os primeiros a sofrer esses ataques. E sindicatos que têm uma atuação, que defendem o interesse dos trabalhadores. E também nos momentos que o Brasil passou por crises, né, por sistemas que atacavam o direito dos trabalhadores, os sindicatos foram os primeiros a sofrer ataques. Passamos a década de 90 inteira lutando contra a flexibilização de direitos, contra a retirada de direitos, quer dizer, lutando contra o neoliberalismo, né? E também sofrendo muitos ataques, né? Você viu aí os petroleiros sofrendo ataques naquela época. Nós tivemos problemas com a liberação dos dirigentes sindicais da Caixa Econômica Federal, no próprio Banco do Brasil. Eu queria que vocês comentassem um pouco qual é a importância e o papel dos sindicatos para construir e fortalecer a democracia, né, defender os interesses dos trabalhadores, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Queria começar com o professor Dari. Para começar a nossa conversa, eu queria destacar 2 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a história dos 90 anos dos bancários. Se nós olharmos as principais conquistas obtidas pelos bancários, foram um momento de democracia, em que os trabalhadores puderam se organizar, se manifestar, realizar greve. Então, não existe democracia sem o direito à organização sindical, sem o direito de greve. A segunda questão que eu queria destacar, nos últimos 30, 40 anos, prevalece no mundo uma ideia hegemônica que ataca os sindicatos e considera até o sindicato responsável pelos problemas que existem no mercado de trabalho. Mas nós temos que pensar exatamente ao contrário. Não existe avanço social sem a existência da organização sindical. Se nós olharmos na história, do ponto de vista da conquista dos direitos dos trabalhadores, eles só são possíveis nos momentos que os sindicatos têm liberdade de ação. Então, o ataque aos sindicatos não é um ataque à organização sindical, é um ataque aos trabalhadores na sua luta para ampliar seus direitos. É um ataque do capital no sentido de fragilizar os trabalhadores para não participar dos resultados obtidos pelo próprio desempenho da economia, pelo desempenho do setor. Então, os sindicatos é algo fundamental para a democracia, mas não só a democracia da participação política, para a democracia social, né, que é a democracia mais ampla, para o sindicato participar dos ganhos obtidos na sociedade, que é fruto do trabalho coletivo,
e isso seja distribuído de forma mais equitativa para o conjunto da sociedade e dos trabalhadores. Então, o sindicato tem a função fundamental pela luta pelos direitos, mas também pela distribuição da renda na sociedade. E o sindicato sem essa instituição, dá para dizer que não existe democracia. Você estava falando, Dari, estava me lembrando de várias coisas passando na cabeça, que acho que você fez uma definição perfeita, né? Disso que a gente está discutindo aqui, né? Da importância dos sindicatos. Estava lembrando, por exemplo, na luta, no acordo que foi feito no governo Lula, no acordo do reajuste do salário mínimo, né? Que as centrais sindicais se unificaram em bandeiras, que levaram a pauta, que, né, pautou toda a sociedade, que deu respaldo para essa negociação, que cobrou essa negociação. Isso foi, né, é uma negociação nacional, né? Porque estabelecer e ver o quanto que o salário mínimo foi reajustado nesse período a partir dessa negociação. Mas, Márcio, fala um pouquinho, assim, você que conhece, transitou bastante aqui na América, não só na América Latina, né, e agora está na UNE, numa organização mundial. Fala um pouco desse tema. Isso que o professor Dari comentou, esses dois elementos é bastante fundamental, né? O primeiro, que se você tem um Estado democrático participativo, você tem sindicatos fortes, ou seja, você tem conquistas. Se a gente trazer um pouquinho para o passado, a gente lembrar que a própria CLT, a CLT é um resultado de conquistas sindicais. No primeiro momento, foi um fortalecimento sindical que levou à formulação da consolidação, que passou a ser lei, né? O estabelecimento da jornada de trabalho, o estabelecimento da direito de férias, tudo isso era conquistas sindicais que passaram a ser lei, ou seja, num processo mais participativo. Você fala, desculpa, Márcio, mas no começo, logo que o sindicato foi criado, nosso sindicato, uma das greves que a categoria fez lá na década de 30 era para ter direito a férias e conquistou 15 dias de férias, isso que você está falando. A jornada de 6 horas também foi por uma questão da tuberculose, por causa do manejo das notas e tudo isso. Era um movimento sindical e passou a ser foi uma greve força que de lei, né? Isso. Então, acho que esse é um elemento importante. O outro elemento importante, como comentou também o professor, é que sempre que você quer implementar um processo que é menos democrático, você ataca os sindicatos. Porque atacando os sindicatos, você diminui a força da sociedade. Diminuindo a força da sociedade, você implementa. Se a gente analisar o período da ditadura no Brasil, ou mesmo o período pré-neoliberalismo, tem um ataque no movimento sindical. Tem um ataque no Brasil, tem um ataque na Argentina, tem um ataque no Chile. Mesmo países que não teve ditadura, como Estados Unidos, a década de 70 e a década de 80 teve um ataque no movimento sindical que previa a implementação desse novo modelo, que depois passou a ser chamado de neoliberal. Mas teve essa situação. No caso nosso, assim como vários outros países, para implementar um programa mais radical neoliberal, que seja absolutamente favorável ao mercado financeiro, foi necessário debilitar os sindicatos. Porque não era então, o debilitamento de muitos sindicatos foi algo proposital, no sentido de mudar a correlação de forças na sociedade. Seja planejado. Algo planejado, como foi o caso, por exemplo, da greve dos mineradores no caso da Inglaterra, em 79, sim. A Margaret Thatcher, ela queria mudar a matriz energética, mas queria fazer um programa de reformas privatizantes. Para isso, ela enfrentou os sindicatos e fez uma política explícita de derrotar os sindicatos. A mesma coisa com os controladores de voo nos Estados Unidos, em 81, uma política explícita para derrotar os sindicatos. Ou seja, a lógica de impor uma organização da economia baseada no mercado autorregulado significa você fragilizar essa instituição. Então, o debilitamento dos sindicatos, parte deles, é fruto da ordem econômica e política implementado a partir dos anos 80 no mundo. Manolo, a gente está observando aqui, tem acompanhado a situação dos países na Europa que estão passando por essa crise. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, qual o papel do movimento sindical nessa crise e outra coisa, se essa crise representa um ataque também, né, estão se aproveitando da crise para fazer um ataque ao modelo do Estado do bem-estar social. Sí, yo concordo con los dos intervinientes en el sentido de que hay una relación histórica entre la fuerza del movimiento sindical y los avances sociales. É absolutamente claro. Comisiones Obreras, en España, naceu en la dictadura.
como una forma de confrontar la dictadura. Era el agente más activo contra la dictadura. Y luego en democracia organizamos a los trabajadores para ir conquistando muchas cosas, muchos avances sociales. España era un país muy pobre en el 75. Y después avanzamos, conseguimos derechos de salud universal, de enseñanza obligatoria y gratuita, de infraestructuras, o sea, un avance muy importante. Não só para uma categoria, mas não, para os trabalhadores, para claro, a sociedade como um todo, né? É importante. El sindicato nace, en principio, para mejorar las condiciones de trabajo de su propia categoría. Pero un sindicato que defiende bien solo a la categoría, no, desde nuestro punto de vista, no es un sindicato verdadeiro. Nós também pensamos igual, Manolo. É claro. Nós falamos que nós somos sindicato cidadão, né? Que não atua só... de ter acesso aos mecanismos de poder, né? De ter poder para participar da decisão. Transformar a sociedade, transformar o país que a gente vive. El sindicato ha de confrontar en dos planos. En el plano nacional, tiene que tener un proyecto autónomo de los gobiernos para que esté el gobierno que esté, el sindicato tenga siempre una reivindicación. No es posible. Hay gobiernos que están más cercanos y gobiernos que están más alejados, pero incluso el gobierno más cercano siempre tiene alguna diferencia con respecto al sindicato. Y me parece que eso es saludable, es saludable. Por tanto, es importante esta idea. Pero hay otra cosa muy importante. El sindicato tiene que ver los problemas que tienen los ciudadanos en su país, pero también la única forma de confrontar a las multinacionales es precisamente coordinarse sindicalmente trabajadores de una misma empresa en un país y en otro país. Es la forma también de confrontar grandes multinacionales. Solamente escuchan a los sindicatos, a los trabajadores, si el sindicato está presente. De ahí que nos parece muy importante organizarse también en el plano internacional. Y tú lo decías, de los 90 años de sindicato de bancarios, yo llevo 12 años con vosotros, os conozco bien, sé la idea muy importante, recuerdo hace 12 años con Wagner falando, ¿no?, de que era muy importante en América fortalecer los sindicatos do ramo financiero, no solo en Brasil, sino en otros países, y llevamos haciendo parcería tantos años para hacer esta cuestión. Hoy en día, en la región de América tiene una mejor coordinamiento, gracias sobre todo a que los compañeros de Brasil, vosotros, no estáis mirando al ombligo, sino que estáis pensando en que un avance social tiene que ser un avance en todos los países de la región. Por tanto, es muy importante el papel dos sindicatos en este aspecto. E você fez uma pergunta para o Manolo sobre essa questão do ataque ao Estado de Bem-Estar Social. Na Espanha, uma das primeiras medidas que o governo tomou foi atacar a convenção coletiva, definindo que se uma empresa deixa de ter lucros por 2 meses seguidos, não é que tenha prejuízo, 2 meses, ela pode renunciar à convenção coletiva. Ou seja, foi a primeira medida tomada pelo governo, foi atacar o movimento sindical. Depois veio as outras medidas de austeridade, mas a primeira foi ataque ao movimento sindical. Como decía el profesor, si un gobierno tiene idea de quitar derechos que han costado muchos años de lutas de los trabajadores, tiene que atacar la base del sindicato. Y eso es uno de los elementos que es claro en lo que está pasando en Europa. Lo que está pasando en Europa es grave. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho sobre o que a situação que está acontecendo agora na Europa, porque nós vamos falar disso na volta do nosso pequeno intervalo. Lembrar aqui que, coincidentemente, né, o Manolo, você é funcionário do Banco Santander? Sim. Sim, e o Márcio também, né? Também. Temos aqui, ó. 2 funcionários do Santander. O Manolo é funcionário do Banco Santander, né, na Espanha. O Márcio primeiro do Real, né, Márcio? Aí o Real foi nessas fusões, incorporações. Pero vamos por el Agora mal funcionário camino. do Banco Santander. Vamos por el mal camino. El señor Botín no estará muy contento del trabajo de Márcio y de Manolo. Pero bueno. Sim, claro. Não. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar falando sobre isso. Sindicato dos Bancários. 90 anos, fortalecendo a democracia.
Sindicato dos Bancários. 90 anos, fortalecendo a democracia. Nós estamos de volta no Momento Bancário em Debate e hoje o Momento Bancário em Debate está internacional, né? Nós estamos aqui com a presença do companheiro Manolo, da Espanha, do Márcio, que é coordenador da Unifinanças Mundial, e do professor Dari, da Unicamp. E nós estamos falando sobre o papel e a importância dos sindicatos para o fortalecimento da democracia, né? Para as conquistas de direitos dos trabalhadores, para a resistência, nos momentos, nos vários países do mundo, em que regimes ditatoriais foram instalados ou em que regimes neoliberais que atacavam os direitos dos trabalhadores e a organização dos trabalhadores aconteceram. E o Manolo estava falando, terminando o bloco, ele estava falando da situação da crise na Europa, da resistência dos trabalhadores. Sí, en Europa está aconteciendo unos elementos que yo pienso que son verdaderamente graves, no solo para Europa. Se está intentando dar marcha atrás de una serie de derechos sociales. Nosotros entendemos que un trabajador o trabajadora entrega su fuerza de trabajo y a cambio percibe un salario económico, pero también tiene que tener un salario social. Ese salario social tiene que ver con la salud, con la escuela para sus hijos, con las pensiones para los aposentados, una serie de beneficios sociales que yo pienso que era una zona del mundo que podría ser un referente mundial, porque el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial entendía que para confrontar el modelo soviético tenía que dar algunas ventajas a los trabajadores, ventajas no solo salariales, sino de condiciones sociales. Ahí nació en la Europa la seguridad social, la idea de salud pública universal, ¿no? Entonces, después de la caída del bloque soviético, da la sensación de que el capitalismo piensa que ya no es preciso, ya no es necesario dar contrapartidas. Entonces, la gran batalla que estamos dando en Europa, no solo la estamos dando por Europa, sino es que si el modelo de Europa de derechos sociales cae, ¿qué queda? El modelo chinés de capitalismo do Estado, sem direitos laborais, sem sindicatos livres. Sempre foi uma referência, né, para os trabalhadores lutar por esse modelo de... O que chama a atenção a questão da crise é que ela parece uma coisa extremamente paradoxal. Por um lado, todo mundo é unânime que a crise é resultante da desregulamentação financeira e na forma como se organizou o capitalismo, da globalização financeira, internacionalização da produção a partir dos anos 80. Então, ele é fruto dessa desregulamentação. Mas, ao mesmo tempo, quando chega a crise, todo o esforço do Estado é no sentido de salvar o sistema financeiro, mas, em compensação, joga toda a responsabilidade de crise sobre os trabalhadores, sobre a sociedade, cortando direitos, exatamente, e, ao mesmo tempo, fragilizando o estado do bem-estar social, que foi uma conquista histórica. E empobrecendo a maioria da população. A classe trabalhadora como resultado, gerando uma exclusão social, que era algo inédito, por exemplo, na Europa. Um contingente muito grande de pessoas que não tem perspectiva de inserção na sociedade como acontecia anteriormente. Aumentando a desigualdade social, explodindo o desemprego em muitos países, ou seja, cortando gastos sociais e fragilizando as políticas de proteção social. Ou seja, a crise foi provocada pela desregulamentação financeira e agora quem está pagando a conta são os trabalhadores e a sociedade a partir da fragilização do Estado. E os passos para regulamentar o sistema financeiro é muito mais lento do que os passos para implementar políticas de austeridade. Não interessa fazer uma grande mudança para esses que detêm esse Nós ainda poder, não temos um consenso mundial sobre o modelo do sistema financeiro. Tem uma visão que é europeia, tem uma visão que é inglesa, tem uma visão que é americana, e tem um grupo de países que não participam dessa discussão, que é a América Latina e os países asiáticos. Tem muita confusão ainda, ou seja... Eu ia falar, Márcio, que eu lembrei de um congresso do que o Dari estava falando, lembrei do congresso da Uni, né, das discussões que a gente fez na Uni, que é o trabalhador não pode pagar a conta dessa crise. Essa é um pouco da ideia da discussão que a gente fez, né, que era primeiro que esse entendimento, que o responsável pela crise é o sistema financeiro, né? E é paradoxal também o fato de que
Quando você olha a política de austeridade, olha a ideia do novo Estado europeu, é um Estado que participa menos ainda, ou seja, que vai ter menos poder ainda para controlar. Não é que o Estado participa menos, é um Estado voltado para salvar o mundo das finanças, do negócio. Não é um Estado voltado para proteger a sociedade. Então, a ideia da nação perde sentido e ganha a ideia de salvar o negócio. A grande discussão na Europa é a criação da União Bancária, né, que é a nova discussão. E, basicamente, é como recuperar os bancos. Essa é a grande discussão da União Bancária. Não é como regulamentar o sistema dentro da Europa, mas como recuperar os bancos em caso de crise. Como garantir que esses bancos tenham uma recuperação rápida. Ou seja, exatamente o que o professor está dizendo. É uma loucura isso. Enquanto isso, a gente tem um monte de pessoa fora do mercado de trabalho. A gente tem número de suicídio na Espanha, é alarmante. Pessoas que perdem sua casa, sua residência. A quantidade de pobreza, hoje já se vê muito mais pobreza do que se via há 5 anos atrás na Europa. Como é que o movimento sindical está se organizando, Manolo, na Espanha? Não só na Espanha, mas na Europa. España y en Europa. En España, para hacer una idea, desde mi punto de vista, el mayor factor de integración social, el mayor es el empleo, más que ayudas sociales y demás. Por tanto, el problema del desempleo es un problema letal para los trabajadores y también para el sindicato. Y ahora explico por qué. En España hay en este momento 6 millones de desempleados. 6 millones. Equivalente en Brasil serían 22 millones de personas desempleadas. Es una tasa terrible. Personas que estaban pagando la hipoteca de su morada y no la pueden pagar, salen de la morada y por tanto están en la rúa. Por tanto, la situación es verdaderamente grave. El sindicato, como consecuencia del alto número de desempleos, pierde inscritos. Por tanto, la movilización del sindicato tiene que ser muy medida, porque han de ser los trabajadores que tienen empleo y tienen miedo a perderlo, los que han de movilizarse por los que no tienen empleo. Es un claro caso de solidaridad de clase, ¿no? Pero eso lo tenemos que explicar muy bien, porque yo pienso que tampoco hay que deificar a los sindicatos. Yo pienso que los sindicatos también cometemos errores. Pienso que el sindicato tiene que ser un elemento muy pegado a la realidad social. El sindicato tiene que tener capacidad, mejorar la capacidad de relacionamiento con los jóvenes, con las nuevas personas que acceden al mundo de trabajo, un mundo de trabajo cada vez más difícil, mal fraccionado. Por tanto, el sindicato no ha de ser el sindicato de los que tienen empleo de primera clase. El sindicato ha de hacer un esfuerzo muy importante para atraer hacia su organización precisamente trabajadores que están más lejos. Hay una cosa clave, en los 80, digamos, en las media, en los jornales, en todo, la solidaridad era casi natural. Ahora no, ahora es la individualidad. E o sindicato o que vende é solidariedade. É uma reação natural, assim, é uma reação normalmente que... Agora é que trabalhar. A gente viu isso aqui na década de 90, no regime Europa, neoliberal. Na Europa tem um elemento muito interessante, porque agora o Manolo fala dessa resistência do movimento sindical, de quem está trabalhando tem que resistir. Mas, ao mesmo tempo, tem todo um trabalho para criminalizar a ação sindical. Sim. Se você faz uma passeata que fecha uma rua, porque isso é um crime, porque você está atrapalhando o direito de ir e vir. Se você faz uma ação para fazer um movimento, por exemplo, em frente à casa de um deputado, porque isso é terrorismo. Sim. Isso é terrorismo, que você está pressionando a família dele. Então tem todo um movimento. Na Grécia, por exemplo, foram 29 greves gerais e a opinião pública dizia que era um ataque contra o país, que o sindicato estava atacando o país. Era essa grande... É isso que saía todo dia na imprensa europeia. Esse é o do movimento sindical, porque, né, além de tudo, você tem que conseguir ganhar a opinião pública, porque no momento de desemprego alto, no momento de ataques aos direitos, em especial quando o desemprego está alto, o trabalhador fica receoso, ele reflui, né? E aí é onde o movimento sindical precisa estar mais coeso, mais organizado. Né? Eu acho que o sindicato bancários é uma referência nacional, porque tem uma preocupação que eu acho que é extremamente importante, e isso é importante, acho, para os bancários se convencerem disso, de que as condições de vida concreta dos trabalhadores, elas não são decididas só no âmbito da categoria profissional.
elas são decididas pelas políticas públicas, pela legislação do Estado. Então, a capacidade do sindicato de atuar na sociedade, no sentido de criar um ambiente, uma ordem econômica que seja favorável ao trabalho, é uma condição importante para você acumular e conquistar no âmbito da tua categoria. E como hoje nós temos um processo em que as decisões não se dão mais só no espaço nacional, com as mudanças recentes na economia, com a globalização financeira, é mais do que nunca necessário que essa articulação não se dê só no âmbito nacional, mas se dê no âmbito internacional, porque muitas das questões que decidem se a pessoa vai ter emprego, se não vai ter emprego, se vai ter mais renda, menos renda, se vai ter poder de consumo, o maior poder, menor poder de consumo, você tem acesso a certos políticos, são definidas no âmbito mais amplo. Então, acho, por isso que é importante, acho que o Sindicato Bancário é uma referência, queria ressaltar isso, também por essa atuação na sociedade, no âmbito nacional e no âmbito internacional. Esse e buscando articulação com outros movimentos trabalhadores exatamente para você criar força. Porque todas essas questões que nós estamos falando da crise não são resultantes da dinâmica pura da economia, são resultantes de opções políticas que foram adotadas. E esse é um elemento importante, por exemplo, que nós exploramos muito na Uni. A crise está na Europa, a dificuldade está na Europa. Então, nós temos todo um movimento de articulação, o que a gente chama de organizar, representar e conquistar. Na África, na Ásia, na América Latina, ou seja, fortalecer sindicato, sindicalizar mais, ajudar os sindicatos a sindicalizarem mais, criar sindicato nos países onde que existe a possibilidade, por exemplo, Peru. Peru agora existe uma possibilidade muito grande de criar sindicato. Nós estamos criando a Federação de Trabalhadores Bancários do Peru agora, estamos fazendo a mesma coisa na Costa Rica. Ou seja, estamos utilizando essa ideia global de criar um movimento mais forte onde estava enfraquecido. Estamos fazendo uma parceria com os sindicatos dos Estados Unidos para tentar organizar os bancários lá, né, com a ajuda de vários sindicatos no mundo. ¿No? También en Colombia, y en eso es verdad lo que dice el profesor. Yo creo que el Sindicato de Bancarios de Sao Paulo, especialmente, hace ya mucho tiempo que tiene claro que ese trabajo de parcería para extender o sindicato en la región primero y en el mundo es una labor fundamental. No es una cosa solo del país y por tanto es muy importante essa função de sindicato. Não? Muito bem, nós estamos encerrando aqui o nosso Momento Bancário em Debate. Queria passar a palavra para vocês para uma rápida consideração final. Qualquer um que quiser. Agradeço a possibilidade de poder participar desse debate, parabenizar o sindicato pelos seus 90 anos, que foi 90 anos de muita luta, com muitas intervenções, mas também muitas conquistas e uma capacidade de organização dos trabalhadores que, na minha avaliação, é uma referência no mundo, né, do sindicato com capacidade de greve, de ação coletiva. E o sindicato bancário, na verdade, é a grande sindicato de referência dos bancários do Brasil inteiro. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, é mais do que importante a gente ter consciência de que o sindicato tem que ser fortalecido, tem que continuar nessa perspectiva de ampliar seus horizontes, para não só se voltar para suas questões imediatas, mas pensar o país e pensar a forma como hoje se organiza a sociedade no âmbito mundial. Obrigada, professor Dari. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar em casa, sempre bom vir para casa. E como eu disse antes, o sindicato ele cria consciência coletiva, mas ele também cria consciência individual. Acho que o período que eu estive no sindicato, que eu fui diretor do sindicato, é um dos períodos mais importantes da minha vida, que me ajudou muito a criar essa consciência individual de construir uma sociedade melhor, mais justa. E eu acho que isso é um fator importante também. Esse debate que vocês fazem todo dia, de criar consciência coletiva, coloca na cabeça de cada indivíduo a importância de ser coletivo, de estar participando, de estar discutindo e melhorando a sociedade. Obrigada, Márcio. Márcio entrou no sindicato no mesmo ano que eu, na mesma diretoria que eu. Exatamente. Manolo. Mesmo dia. Hoy eu me siento muito feliz de ser convidado a este evento, el 90 aniversario de un sindicato muy joven, un sindicato más femenino que masculino, un sindicato que tiene idea de avanzar y yo me siento partícipe. Yo tengo el carnetiño del sindicato bancario de Sao Paulo y lo llevo siempre en mi corazón. Parabéns. Muito obrigada, Manolo, e toda a nossa solidariedade aí aos trabalhadores da Espanha, da Europa, enfim, né, do mundo todo, né? Então, nós estamos encerrando aqui nosso Momento Bancário em Debate e hoje nós falamos da importância do sindicato, exatamente para que nós não esqueçamos de que nesses 90 anos da nossa história, tudo que a gente conquistou foi com muita luta, não só
para os bancários, mas no nosso país o que nós conquistamos foi com luta. Que para a gente tenha mais conquistas, né, para que a gente tenha não só mais conquista para os bancários, mas mais conquista para a classe trabalhadora, a gente tem que continuar lutando. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate.